Feliz sábado da igreja. Feliz sábado você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, que por algum motivo não veio à igreja, né? Mas mesmo assim está nos acompanhando. Deus seja louvado por sua presença e participe conosco também, né? Dê seus comentários, aliás, faça seus comentários. Feliz sábado também à irmã. Feliz sábado, irmã Irmã, é um Edmilson. Feliz sábado da prazer. igreja, feliz sábado, irmãos que estão acompanhando. Que bom estar com vida e aqui na casa do Senhor. Exatamente. Para mim é uma satisfação poder compartilhar a lição com uma pessoa ilustre como a senhora. Você é bondoso, você é bondoso. É porque eu gosto de estar aqui com a irmã, porque eu admiro estou falando aqui, eu nunca tinha falado para ela, né? Eu admiro a inteligência dela, a sabedoria dentro das Escrituras. E também não só na lei de Deus, mas na lei dos homens também, né? A gente vê que é uma pessoa que sabe se expressar. Então, para mim, é uma satisfação porque me ajuda, né? Hoje de manhã eu falei, Delgado, com quem que eu vou passar a lição? Não sei, porque Marlete me convidou, mas não me disse quem era, né? Falei, irmã Edmilson, eu até pensei, desistir. Eu acho que a irmã Edmilson não vai, porque a mãezinha dele está dodói, acho que ele não vai hoje. Aí deve ser outra pessoa, deve ser irmão Érica. Aí quando eu vi a irmã Edmilson, falei, glória a Deus também. Eu já passei com os dois, é muito tranquilo, né? A companhia dos dois aqui. Na realidade, ela não falou para você não desistir. Ô, irmã Edmilson, essa semana eu estava pensando nessa lição e pensando em nós, né? Sobre os tempos que nós vivemos, tempos ansiosos, né? Sempre houve ansiedade, mas os tempos são tão ansiosos hoje, né? Nós estamos vivendo um tempo tão ansioso, né? Com muitas dificuldades, e pensando que Abraão também teve ansiedade também, né? O pai da fé também viveu a sua ansiedade. E eu vejo como Deus, Ele vai cuidando da gente em cada ponto, e a Bíblia tem direcionamento para cada situação da vida da gente. Foi bom a senhora ter tocado no assunto, porque realmente nós estamos vivendo em tempos difíceis. A gente não orou, não foi? Oi? Vamos orar para começar, acho que esqueci. Isso. Tempos difíceis que eu pelo menos nunca tinha passado por situações que a gente está passando agora, né? Mas para que a gente não se delongue muito, né? Vamos orar. Vamos orar. Para nós entrarmos na lição. Você pode fazer a oração? Posso. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em tua santa casa de oração, para os nossos irmãos que também estão assistindo, e mais uma vez estudarmos a palavra através do guia que é a lição da Escola Sabatina. Obrigada por ter deixado esta carta de amor para nós, que é a Bíblia, e nós... Abraão, ele é chamado lá de Ur dos Caldeus aos 75 anos de idade. E já estava se passando já uns 10 anos, em média, e nada tinha acontecido. Ou seja, ele já estava aproximadamente com 85 anos, e disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu já estou para lá, mais para lá do que para cá, e o negócio aqui não está bem, não. A mulher também já não está mais novinha, e aí... vai ser o Damasceno aqui que vai ser. Ele disse, calma, Abraão. Ele não deu a resposta, ele só disse, calma, não é ele. Não é ele. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Na parte de domingo, fala sobre a fé de Abraão, né? E aí conta um sacrifício que Deus pede a Abraão. Qual foi esse sacrifício que Deus pede a Abraão? Ainda não era o sacrifício de Isaac. Não. Existia, né? Esse sacrifício que está lá em Gênesis 15, a gente pode acompanhar, foi um sacrifício que Deus pede para ele, que mais uma vez Deus ia refazer, né? Falar novamente sobre essa promessa, né? Deus ia novamente, agora com demonstração, né? Demonstração física, né? do que Deus faria na vida dele, né? Então, ele pede esse sacrifício para Abraão, né? Para Abraão. E esse momento também começa a representar a vida de Abraão o Messias que viria, né? O Messias que viria morrer pelo mundo. Então, aquele sacrifício também tinha uma visão também
futura, não daquela aliança que Deus está fazendo só com ele agora, mas também tinha uma visão futura, que era da vinda do Messias, né? Então, quando Abraão, né, faz aquele sacrifício e que Deus aparece e tal, Deus estava mostrando para ele que tudo iria acontecer de acordo com a vontade E no de tempo Deus. certo. E no tempo certo. E a gente tem uma necessidade humana, que é humana, né, de querer controlar os fatos, querer dominar, querer ter controle sobre todas as coisas. E esse controle não está em nossas mãos. Em nossas mãos está a escolha de ter fé, está a escolha de perseverar ou não. Isso está sobre nossas mãos. Mas decidir o que vai acontecer, na hora que vai acontecer, do jeito que vai acontecer, não está no nosso controle. E isso é doloroso para o humano, porque a gente quer. Você quer ter o controle, né, de tudo. Olha, quando eu lia esse sacrifício aqui, eu particularmente não entendia muito o que consistia aquele sacrifício, porque foi um sacrifício diferente. Geralmente, quando Deus pedia um sacrifício, né, ele pedia um animal de cada vez. Por exemplo, sacrifica um cordeiro, sacrifica um bode. Toda vez que Abraão fazia esses sacrifícios, era um de cada vez, né? Às vezes ele erigia um altar e sacrificava talvez um novilho, uma novilha, uma cabra, um bode, um carneiro, uma ovelha ou mesmo um cordeiro. Mas dessa vez Deus diz assim, olha, você pega uma novilha, um cordeiro, um carneiro e uma cabra, um bode. E um pombo e uma rolinha. Então, ele pegou esses 5 animais, né, era para imolar esses 5 animais. Só que toda vez que Abraão fazia um sacrifício, que eles faziam um sacrifício, eles colocavam o animal sobre o altar e, depois de morto, ou então sacrificava ali em cima do altar, e depois ateava fogo. E nesse foi diferente. Exato. Nesse foi diferente. Eu imagino aquela cena, Abraão pega a novilha, ele abre as bandas, né, deixa um lado aqui. Vamos imaginar aquela cena ali. Ele bota um pedaço, uma parte de um lado, uma parte do outro, o do bode, uma parte de um lado, uma parte do outro, o carneiro, uma parte de um lado, a parte do outro, e talvez a pomba, que foi a única que ele não dividiu, né, a pomba e a rolinha, talvez colocou uma de um lado, outra do outro, e deixou tipo um corredor no meio, né? E aí, quando ele faz sacrifício, aí eu acho que Abraão ficou esperando, Senhor, cadê o fogo? Não tem fogo. E aí os animais começam, as aves de rapina, né, começa a sobrevoar e querer se aproveitar daquela carcaça, mas Abraão passa o tempo todinho enxotando aqueles animais, aquelas aves, e aí diz que ele termina se cansando, e ele adormece no final. Não era novinho, né? Também. Não era mais um novinho, não era mais novinho, parece que tinha muitos abutres ali, né? Imagine, porque né? Chegou Abraão cansar com aquela situação. E aí, eu ficava imaginando, né? Eu disse, eu particularmente não entendi muito o que é que Deus queria e em que consistia aquela situação. Alguém, por favor, nos ajude. Alguém pode nos ajudar aí? O que foi, como você interpreta, como você entende, o que aconteceu, por que Deus não mandou atear fogo, por que Abraão teve que ficar enxortando os animais e tudo mais? Edmilson, eu acredito que era para mostrar para Abraão que no tempo certo tudo iria acontecer, né? E porque logo ele faria o sacrifício, teria fogo. E Deus não se apresenta, Deus fica em silêncio. Isso. Né? Parece que o dia todo. Ele pede o sacrifício, mas depois a história faz de conta que fechou e ficou só Abraão ali enxotando os animais o tempo todo, né?
e com certeza era uma região seca também, né? Aí E dá um aí, desgaste imagine aquele maior. sangue, né? Toda aquela coisa. Então, assim, Deus deixa para que Abraão compreenda que a gente também, que há o tempo certo, né? De fé. Porque ele tinha acabado, lembra do Egito que ele foi? Ele não buscou a Deus, ele foi apressado para fazer a escolha. E mais uma vez Deus disse: Abraão, sou eu que vou conduzir. Sou eu quem estou no controle. E realmente, imagine você ali esperando, né? Vai descer fogo do céu, o que, que vai acontecer, como é que vai ser essa situação. E quanto mais idade a gente tem, por mais que a gente aprenda, mas a gente tem a questão também da humanidade. Né? E muitas vezes a gente olha para Abraão e acha que Abraão, por ser chamado o pai da fé, Abraão não teve seus momentos difíceis, e ele teve. E Deus foi trabalhando com Abraão essa questão de decisões, de escolha, de tempo, de espera. Eu acho que foi um dos personagens bíblicos que mais passou por esse tempo de espera, assim, de ter que esperar bastante algumas coisas acontecerem na vida dele, né? Fazer esse êxodo, né? Sair de sua terra e ir. Então, assim, não é tão fácil você abrir mão do controle, né? Não é fácil você deixar, não, isso aqui Deus vai me guiar, Deus vai conduzir, você vai apenas esperar, trabalhar e confiar de que Ele vai cumprir. A gente quer logo fazer, a gente quer logo ver. E Deus deixa até o sol escurecer e o sol se pôr e ele cansa e dorme. Ele cansa e dorme. Quando fala no versículo 12, né? E a gente tem que aprender com essa história de que Deus, Ele vai nos conduzir, mas se nós nos propusermos a perseverar também, porque a perseverança faz parte do treinamento do cristão até a volta de Cristo, né? Muito bem. Então, no final do dia, então Abraão dorme, como ele cochila, né? Então Deus aparece o fogo, né? Diz que aparece um fogareiro lá e uma tocha passa entre os animais, e eu acredito, aqui na Bíblia não menciona, mas eu acredito que nessa hora os animais eles estão então incinerados, né? E talvez nessa hora os animais são incinerados. E aí Deus fala: olha, Abraão, tua promessa, essa terra Aí Deus refaz a promessa dele: você vai ter um filho, não vai ser de Damasceno, mas vai ser de você mesmo. E ele vai possuir tudo isso, mas vocês ainda vão ficar ainda 400 anos sendo escravizados, vocês vão... Aí depois ele diz, porque o objetivo, ele disse, olha, porque a taça da ira, né, ainda não encheu ainda, né, ainda tem tempo, esse tempo que Deus estava dando, tanto para a descendência de Abraão possuir a terra, era o tempo que os amorreus, ferezeus, jebuseus e aqueles outros eus que tinha lá, pudessem se arrepender, assim como Raabe, assim como o povo de Ai, reconheceram a Deus e foram poupados. Então, era esse tempo. Mas a resposta, Deus apareceu, queimou os incensos, falou com Abraão depois de muito tempo, mas, infelizmente, Abraão não aprendeu a lição, que é o que nós vamos ver bem aqui assim, na parte de segunda-feira. E vem as dúvidas, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, fulano tem fé, ele não duvida de nada. Né? Ter fé não nos isenta de duvidar, porque às vezes, pela humanidade, a gente duvida, meu Deus, será que isso vai acontecer? Né? Só que, além de ter essa dúvida, ele agiu baseado nessa dúvida. Exato. Entendeu? A questão não é ter dúvida. É fazer suas escolhas a partir da dúvida que você tem. Isso. Entendeu? Então, assim, quando Sara vê, né? Sara envelhecendo. Gente, vamos pensar na parte humana, né? A gente também, às vezes, coloca nossos personagens bíblicos como sobrenaturais, né? E nós... Que não erram. Os tão naturais, né? E, assim, Sara era humana, vivia numa esfera humana, vinha de uma geração passada dos caldeus, que era a região de Babilônia,
né? Então, eles estavam em processo de recomeço, de volta para Deus, né? Apesar que Abraão era um homem de Deus que vivia lá, e Deus o retira para cumprir uma promessa de fundar o seu povo aqui na terra, porque os povos não queriam se voltar a Deus, como os cananeus e os outros. Então, Deus vai criar sua própria nação. Então, ele tira Abraão de lá, para tirar Abraão da influência, e toda aquela geração de Abraão, a sua esposa, só que também traz a cultura estava ali incutida também, enraizada. Porque, amados, quando a gente se converte, não é só o espiritual que tem que passar por mudanças, o mundo cultural também precisa passar por mudanças na nossa vida. Culturalmente falando, eu como tal coisa, mas isso faz mal para a minha saúde, e Deus disse que não preciso comer. Então, eu preciso abrir mão de coisas culturais também, que batem com a minha fé, que batem de frente com a minha fé. Então, o que acontece com Sara? Culturalmente, era muito comum os homens, né, terem outras mulheres, não o princípio bíblico dado lá no Éden. E aí, o que acontece? Sara fala assim, olha, está demorando muito de cumprir a promessa, né? E aí, agora, essa situação só se prolonga. Para que a gente não fique sem descendente, eu vou lhe dar a minha serva H para deitar com você, coabitar com você, e aí vai ter um filho, e esse filho vai ser o descendente. Exato. Mais uma vez, o humano tentando cumprir uma promessa que veio dos céus. Toda vez que a gente quer cumprir uma promessa que Deus nos deu sozinhos, a gente acaba tomando decisões solitárias. E toda decisão solitária é uma decisão que vai trazer consequências não boas para a gente. E se nós formos olhar, quando nasce Ismael, né, aquela situação começa, a Agar já olha para si e fala assim, não, agora eu dei a Abraão o descendente que vai fazer toda a nação, porque todos sabiam da promessa que Deus tinha dado, todo aquele povo. E aí, o que acontece? A Agar, ela se orgulha daquilo que aconteceu, e ela começa, tipo assim, desprezar Sara, tirar uma onda, né? O tipo próprio assim, Ismael, o próprio Ismael de fica fazendo aquela... Ismael, com certeza, até o nascimento de Isaac, foi criado como o filho da promessa, né? Foi criado como o filho da promessa mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado ao olhar aqui, que tanto Agar, quanto Sara e quanto Abraão, eles três tomaram decisões próprias. Eu sei que Agar, ela era uma serva, e como serva escrava, ela tinha apenas que ela obedecia à sua patroa. Mas, quando ela toma a decisão de debochar de Sara, como a gente fala, né, debochar, aí ela está tomando a própria decisão sozinha. Aí é uma escolha que ela fez. E o interessante, amados, é que aqui compara, né, que Agar se compara à antiga aliança, que é a fé nas obras. Então, quando nasce Ismael, é a fé baseada nas obras, no que se vê. Quando a promessa é feita de que viria o herdeiro, nasceria o herdeiro, que Deus mandaria, é a fé baseada na justiça divina, na providência divina. Exato. E aí a gente vê, como é que diz? Aquela questão aí, Abraão, Sara, Sara chega e diz assim, Abraão, porque você estava falando, irmã, da questão da cultura, né? E naquela época, quando, por exemplo, se eu tinha um empregado, você tinha um servo, uma serva lá, tudo que era dele era seu. Tudo que era do meu escravo era meu, não era dele, ele não tinha nada. Então, se a Agar tivesse um filho, não seria dela, o filho seria de Sara. Aí Sara chega para Abraão e diz, olha, Abraão, já estamos velhos, tudo mais, toma aqui minha serva. Abraão diz assim, eu não queria não, mas você está me dando, então eu vou querer. Aí eles tomam aquela atitude que é aí onde eu vou chegar na parte do sacrifício, que eu estava dizendo que eu não entendia antes, né? E aí eu lendo a lição me deu um estalo essa semana, porque Abraão viu que ele ficou enxotando. Ele tentava resolver as coisas.
Com a própria força, né? Com a própria força. Corria lá, era como tampar o sol com a peneira. Porque quando ele ia lá, enxotava os animais, que ele voltava, em pouco tempo estava lá, se ia de novo. Era uma coisa assim que não tinha, como é que diz? Ele não via resultado, ó. Ele não enxotava de uma vez, foram embora, não. Ele ficava nessas idas e vindas até que se cansou e dormiu. E quando ele dormiu, Deus cuidou. Quando ele acordou, os animais continuavam lá, do mesmo jeito. Aí Deus efetua, então, o sacrifício. E aí, quando acontece isso, ele não consegue ter filhos e tudo mais, e aí ele meteu os pés pelas mãos, ele não aprendeu que era Deus quem estava cuidando das coisas. E aí ele acata o conselho de Sara, e aí a gente vê a desgracença que aconteceu aí a partir daquela decisão. E o interessante é que, apesar de Ismael ter nascido de uma desobediência de Abraão e Sara, né? Porque eles que desobedeceram a espera, não foi nem Agar que desobedeceu, foi eles que desobedeceram a história. Mesmo assim, a gente vê a providência de Deus na vida de Ismael, né? A prosperidade também esteve sobre Ismael, mas infelizmente Ismael não era o que Deus queria como quem iria iniciar o seu povo aqui na terra. Então, às vezes, a gente faz as escolhas equivocadas baseadas no que a gente acha. E o ser humano, por mais que a gente ache que a gente é bonzinho, que a gente tenha certeza, nós estamos sempre sendo influenciados pelo mal, pelo inimigo de Deus. E devemos ter cuidado em que vozes eu estou ouvindo, né? Que vozes é essa? Esse conselho vem de onde, né? Esse conselho bate com a Bíblia, está coerente com a palavra de Deus, né? Esse conselho vai me levar a que consequência, né? Então, assim, Sara era a esposa dele, né? Mas ela aconselhou, foi um conselho que não trouxe boas consequências, nem para ela, nem para os descendentes, né? Aí, como eu estava dizendo, ele sai de Uz com 75, 85, eles fazem aquelas presepadas e agora ele já está com praticamente, ele está com 99 anos, né? 99 anos. E aí Deus diz assim, agora, Abraão, chama Abraão, né? Ele já tem se separado de Ló está para acolá e tudo mais, não podia mais nem esperançar também Ló e tudo mais. E aí aparecem três indivíduos lá, né? Para conversar com Abraão. E o interessante é que quando esses três personagens aparecem, não se sabe se Abraão entendeu que era Deus, mas ele só sabe que é a questão da cortesia e da hospitalidade que Abraão pratica, que inclusive no livro de Hebreus é até tomado por exemplo, né? Tanto de Abraão como também de Ló, que receberam aqueles homens. Então, ele pratica aquele ato de hospitalidade, né, e tudo mais, e aí onde eles falam da vinda do Messias, do Messias não, de Isaac. E eu achei interessante que aí há dois risos, nós mencionamos na lição que há uma mesclagem aí de sentimentos durante essa semana, e há dois risos. Quando está lá os três homens conversando, provavelmente eles estavam perto da tenda. Que aí eles perguntam, cadê Sara? Ela diz, está na tenda, mas Sara estava lá de butuca, né? E quando eles disseram, olha, nós vamos fazer, daqui a 1 ano, nós vamos voltar aqui e Sara vai estar com o filho no colo. Aí ela ri, né? Porque se ela riu, ela estava ouvindo, né? Aí eu acho que ela era fifi. Porque ela estava lá tentando ouvir a conversa dos homens lá, que naquela ela ficou lá. Aí ela sorriu. Quando ela riu, aí o anjo, ou o personagem, né, diz assim, olha, por que Sara sorriu? Ela disse, eu não sorri. Aí ele disse, tu sorriu sim, Divídia. Tu sorriu, que eu ouvi. Então, porque ela duvidou, foi um riso de ceticismo, né?
realmente foi de dúvida, de descrença, desconfiança, né? Abraão sorriu de alegria, né? Ele sorriu depois, no capítulo seguinte, ele sorri com a chegada do menino e com a notícia, mas foi de alegria. Sara, porque na realidade, irmãos, olhando assim, vamos convenhar, ou não sei se essa é a palavra correta. Convenhamos, né? Convenhamos, né? Que realmente era difícil de se acreditar. Com certeza, Sara já porque tinha 90... o costume, né, que chama a regra, né, a menstruação, você já tinha ido embora há muito tempo. Seria um milagre mesmo acontecer gerar aquele filho, porque ela já tinha 90 anos de idade. Exato. Ela já tinha 90 anos e tinha passado todo o vigor, né, da mulher, da fase da reprodução. Então, humanamente falando, era impossível Sara gerar um filho naquela idade, né? E é interessante que a gente vê, além disso também, quando esses homens chegam, o quão importante, gente, a gente observar que Abraão morava em um local que era deserto, né? Uma região vazia, não tinha muitas pessoas que passavam por ali. Então, ele estava na hora do descanso, da sesta, né? Almoçou, está descansando e tal. Então, quando ele vê, ele cuida daqueles homens. E a lição, o comentário fala que Deus desce para cuidar de situações que a gente vê, avisar novamente, confirmar novamente que eles teriam um filho no ano seguinte, e o que ele ia fazer com Sodoma, né? E o interessante é que Deus desce de maneira física para confirmar a promessa a Abraão. E quando Sara ri, e aí providencia a comida, traz água, com certeza deveria leite das ovelhas, trouxe tudo, providenciou, é um sinal para a gente de que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que chegam à nossa igreja, que chegam à nossa casa, né, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, mas como Abraão hospedou anjos e o próprio Deus, nós também temos hoje uma responsabilidade de cuidar quem chega à nossa porta, quem chega à nossa igreja. E ao Sara rir, mesmo ela tendo organizado todo o almoço, tudo, ela, quando ouve essa promessa, ela dá risada. Porque era impossível para ela crer naquilo que se realmente iria acontecer. E a gente vê, muitas vezes, assim, a Sara não teve fé. Eu acho que também eu não teria fé. Eu, com 90 anos, esperando o filho se cumprir essa promessa, eu acho que eu duvidaria também. Mas, quando ela ri, ela não ri uma gargalhada, ela ri silenciosamente. Então, ela riu. E quando Deus fala assim, Sara riu, aí eles percebem que não eram pessoas normais. Não, era o próprio Deus. Que quem que atrás de uma tenda perceberia um riso que a mulher deu? Só tinha que ser o sobrenatural. Tinha que ser o sobrenatural. E aí aí a discussão termina, Sara, eu não ri, não. Riu sim. Riu sim, riu, sim, que eu sei que você riu. Eu sei que você fez no verão passado, não tem esse filme? Então, eu sei que você riu. Não minta para mim. Amados, a gente pode mentir para nós mesmos, mas para Deus não tem como a gente ocultar nem os desejos, nem os propósitos do nosso coração. Nem as nossas dúvidas, nem a nossa fé, não tem como ocultar de Deus. E Sara não teve como ocultar. Mesmo sendo uma boa promessa, mesmo ela duvidando, ela não pôde ocultar. E o interessante é que Deus não rejeita Sara, irmão. Não. Deus não rejeita Sara. Ele simplesmente fala assim, você riu, Sara, admita que você riu e pronto. E não fala, porque você riu, eu não vou lhe dar o filho. Exato. E aí, mais uma vez, a gente vê a misericórdia de Deus na vida desse casal. Outra coisa interessante que eu vi aí nesse encontro que eles tiveram, que é o seguinte, quando Abraão chega, quando aqueles homens chegam, Abraão chama Sara e diz, olha, amassa aí umas medidas de trigo, tá? Faça um pão aí no burralho. E aí Abraão foi lá, ele mesmo foi lá no rebanho, escolheu um novilho, deu para o empregado, olha, prepare ele lá e tudo mais, disse que era um novilho tenro, né? Que tem a carne mais macia. E aí ele não pegou qualquer um, não. Disse, olha, esse aí que já está acabado,
Já vou lá. Não é de casa mesmo esse Não, povo, mas né? ele escolheu lá e tá, prepara ele, depois trouxeram coalhada, tá? E quando eles chegaram com aquele alimento para aqueles homens, para aqueles visitantes, a Bíblia diz que eles comeram. Eles comeram. E eu faço a pergunta aqui para a igreja. Valdo, aí, você que está aí atento. Havia necessidade deles comerem? Eles precisavam comer aqueles homens? Oi? Tem, sim. Não, ele vai responder e você diz a questão aí. Eles tinham necessidade de comer ou não? Anjo precisa comer? Anjo não precisa comer. Então, tinha ou não tinha necessidade de comer? Não. E aí, qual era a questão aí, Eric? Não, naquela região. O Eric vai falar aqui, já. Primeiro, responda aí a resposta do Valdo, se tinha. Eu não sei se é a resposta que você quer, mas é o que me veio à mente da pergunta. Certo. Naquela região, há um costume, até hoje, quando você recebe convidados, você oferece um banquete, o melhor possível, e é meio que um desagrado se você rejeitar se alimentar com as pessoas lá. Então, eu não sei se era isso que você tinha em mente aí quando você perguntou, mas é uma questão cultural da região. Eu vou trazer também isso, mas eu vou trazer para os nossos dias, né? Eles poderiam, assim... Rapidinho aqui, irmão, interessante, né? Deus não tem fome como nós temos, exato, né? Como a esfera humana. Mas Ele se propõe a comer e fazer parte da nossa humanidade, né? Para que Ele mostrasse de que há um interesse do céu em relação à terra, né? Então, Deus senta na esfera humana, come um alimento que o humano come, para dizer que Ele não é um Deus isento da nossa situação. Ele se preocupa. Olha, o anjo, os homens lá poderiam dizer: Abraão, muito obrigado, Abraão, né? Você é uma pessoa mas nós não nos alimentamos disso daí. Né? Nós nos alimentamos do maná. Você sabe o que é maná? Não, depois você vai saber. Mas nós comemos maná. Mas não, eles se alimentaram. Por quê? Segundo o que o Eric falou aqui, né, a questão da cultura, e seria um desacato, mas também eu vejo, além do que o Eric falou, eu vejo também que Deus, Ele aceita as nossas ofertas. Deus não precisa de nossos dízimos, Deus não precisa das nossas ofertas, Ele não se alimenta disso. Mas por que Ele aceita? Porque, e quando é que Ele aceita? Quando você faz tudo, olha, Abraão fez com todo gosto. Ele não deixou Sara, uma empregada fazer, ele disse: Sara, faça aí um pão, né? Porque ele sabia do tempero de Sara. E aí, quando Sara estava fazendo o pão, ele pegou e ele não foi fazer o novilho, porque ele queria dar atenção aos homens, queria conversar, estava conversando. Então, se ele fosse preparar, mas ele foi lá, escolheu, tá? Então, quando nós oferecemos, não, mas a minha oferta é tão pequena, mas a minha oferta é pouca em comparação ao que os outros fazem, Deus aceita o que você dá para Ele de coração. Mesmo ele não precisando, como aqueles homens não precisavam. E ele sabia que tudo que Abraão estava fazendo não era apenas para agradá-los, era porque Abraão tinha um coração voltado para a hospitalidade. Ele era gentil, era dele a essência, né, dele, que Deus tinha dado para ele a essência de cumprir com a hospitalidade. Muito bem. Aí o interessante é que a história pula, né? Agora, mas pula para uma outra fase, para um momento, abre uma lacuna aí, na questão do cumprimento da promessa, mas Deus não veio só fazer a promessa, Ele veio visitar Sodoma e Gomorra. Gente, por isso vieram 3 anjos, ou 3 personagens, né? Acredita-se, aí 2 passam e vão visitar Ló, e o outro fica, que esse... provavelmente, tudo indica
que era o próprio Jesus que estava ali. E o interessante é que, quando a gente vê em Gênesis 18, que Deus vem contar, Deus fala para Abraão o propósito dele, além de passar e visitá-lo, ele tinha o propósito, qual era? De visitar Sodoma e Gomorra. Deus revela para nós os seus propósitos, né? Mesmo que não seja para a minha vida, mas seja para a vida de alguém, e aí começa um processo de intercessão. Intercessão. Aí começa o processo de intercessão, e a gente fala assim, eu não vou orar mais por fulano. Não, fulano não quer nada. Fulano, infelizmente, não quer nada com Deus. Sodoma e Gomorra queria alguma coisa com o Senhor? Nada. Mas o que Abraão faz? Intercede. Intercede. E eu achei interessante nessa intercessão de Abraão, que é o seguinte, às vezes a gente pode dizer assim, não, Abraão estava preocupado, na realidade, era com Ló e a família dele. Né? Ele não queria que a cidade fosse destruída, porque ele estava intercedendo por Ló e sua família. Mas veja que ele começa com quantas pessoas? 50. 50. Mas, Senhor, se houver 50, disse, eu não vou destruir. Se houver 45, eu não vou destruir. Se houver 40, eu não. Se houver 30, não. Se houver 10, ele disse, eu não destruirei a cidade. E aí ele encerra. Porque, na realidade, a família de Ló só era 4. Se ele tivesse preocupado só com Ló e a família, ele disse, Senhor, e se tiver 4? A família de Ló ainda estava com ele, né? É. Porque fora os que já tinham se casado, né? Porque Ló não chegou em Sodoma com 3, 4 pessoas. Era uma grande multidão, porque senão não teria precisado separar de Abraão, né? Exato. Então, assim, e o interessante é que a gente vê esse processo de Ló estar lá, foi um processo, não foi um processo de 2, 3 anos, é um processo longo para Ló estar dentro de Sodoma, naquela situação. Então, Abraão, quando fala, ele fala clamando para que houvesse justiça com os que fossem justos, e esses justos abençoam também os que são injustos, né? E quando ele pede que não mate, que não, Senhor, se tiver 10, o Senhor não vai destruir? Não destrua, Abraão. E aí Deus corta a história e fala, né? Abraão para de interceder ali, e Abraão volta para seu lugar, e o Senhor sai, né? Continua. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela é uma ilustração do que irá acontecer nos últimos dias. Né? Não é que Sodoma e Gomorra cometiu pecados que nunca foram cometidos. Era uma atrocidade tão grande que nunca houve situação como a de Sodoma e Gomorra. Essa não era a questão. Apesar de que a gente vê que eles estavam imersos em pecados que para aquela época eram pecados horrendos, né? O Eric estava falando aqui, havia um costume na época de hospitalidade, né? E quando aqueles 2 homens chegam, os 2 anjos chegam, né? Ló está vindo do campo, ele estava lá cuidando das suas ovelhas, está vindo no encontra aqueles 2 homens na praça. Ou seja, eram estrangeiros, estavam na praça e ninguém tinha recolhido eles, porque tinha um hábito, chegou um estrangeiro recolhendo seu casa. As pessoas não queriam saber, as pessoas estavam imersas em pecado. Proporcionalmente, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela realmente tinha enchido a taça para aquela época, né? A taça da ira de Deus. Mas hoje, pecado, a pecaminosidade da raça humana, ela ultrapassa a de Sodoma. E o interessante aqui é que os homens falam, não, nós vamos ficar aqui, não se preocupem. Ló insiste, Ló sabia da malignidade daquele povo, mesmo sabendo que o povo era mau, mas Ló continuava no meio deles. Olha como a gente pode, às vezes, né, de maneira também física, mas também emocional, continuar mesmo sabendo que aquele tipo de situação não é a melhor para a gente. Ló não chegou em Sodoma logo, Ló chegou devagarinho e ficou, mesmo sabendo que não era um lugar bom de se estar. Exato. E Ló não precisava estar ali, mas ele escolheu também estar ali. E se colocou na situação de perigo,
era muito perigoso estar em Sodoma e Gomorra, morar naquela situação. E vocês podem perceber que ele leva esses homens para dentro de casa e cuida dos anjos, né? Hospeda esses anjos, e os anjos revelam o que vai acontecer, né? E os homens, né? As pessoas daquele lugar, eles estavam de maneira, como fala a lição aqui, que Ló percebe o quanto o povo havia se tornado doente e mau. Sodoma era um lugar perverso, assim como muitas das nações ao seu redor, motivo pelo qual, por fim, foram expulsos da terra. E a última noite de Sodoma chegava, mas o povo não percebeu, como também os tempos estão chegando ao fim, e muitos não estão percebendo que o tempo de graça está se findando. Diz, mas pode durar 20 anos, mas eu morro e o tempo de graça findou para mim. Né? E estava chegando o momento, e o interessante é que os homens, né, aquelas pessoas eram jovens, novos, idosos também, queriam, venham, eu quero, bote para fora. E fala que o povo, né, no cair da tarde, as pessoas saíam para se divertir. Né? Não é diferente hoje também. Né? Quando dá noite, as coisas acontecem, as atrocidades acontecem de dia, sim, mas de noite piora mais ainda. Né? É verdade. E fala, bota esses homens para cá, que nós queremos esses homens. E Ló, não, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhas, olha só a situação. Né? Eu imagino as filhas, papai, você faz isso com a gente, papai. Eu tenho 2 filhas aqui que ainda não se casaram, vocês podem, eu dou elas para vocês, mas, por favor, não toquem nesses homens, que esses homens estão sobre os meus cuidados. E eu preciso garantir a vida, a saúde e os cuidados, a integridade deles essa noite, porque eles estão em minha casa, no meu território. E a gente percebe, o povo estava tão iludido pelo pecado, doente e perdido mesmo, que não, nós queremos eles. Nós queremos eles. E os anjos saem. Estavam obstinados. Eles estavam obstinados a praticar o mal. Né? O inimigo tinha cegado eles, assim como tem cegado as pessoas. Hoje as pessoas não se conformam mais com um simples pecar. Eles querem mais. É tipo uma pessoa que é viciada em adrenalina, né? E eles querem cada vez arriscar mais a vida, porque aquela adrenalina é que movimenta, ele que dá. Então as pessoas hoje estão viciadas pelo pecado, que pequenas doses já não lhes satisfazem mais. Já querem outras e mais fortes e mais fortes. Eu não sei se é no Patriarcas e Profetas, mas fala o seguinte, né, em relação a Salomão, né, que Salomão desceu tão baixo na sua esfera moral, de vida espiritual, que ter as 1000 mulheres não era suficiente. Né? O prazer já não dava aquele prazer, essa adrenalina. Então, o mal, gente, puxa outro, um pecado puxa outro, um pecado puxa outro. E, muitas vezes, isso a pessoa se sente tão distante de Deus e não percebe mais a oportunidade, a graça que Deus tem dado. Por isso que se libertar do pecado, confessar, é a única saída de ter remissão dos pecados. E essa leitura que você está fazendo aí, falando de Salomão, lá dá a entender de que ele teve até relações com homens, porque ele não se satisfaz, eu estou falando de Salomão, não se satisfez com tantas mulheres, e aquilo dali. Mas isso é outra coisa para se discutir posteriormente. E a gente tem que prestar atenção, porque quanto mais, assim, né, quando a gente está com Deus, tal coisa não é boa, a gente sabe. Mas quando a gente pratica, não é tão ruinzinho, né? Então, aquilo puxa outro. Quando você vê, você já está precisando de mais doses daquilo para sentir essa mesma adrenalina, porque é isso que o vício traz. O pecado vicia. Né? O pecado, no começo, dá palpitação, dá medo, dá aquela angústia, mas começa a se acostumar e acaba se acostumando em sentir aquele medo, em sentir aquela angústia e querer mais. Exato. Então, a gente precisa pensar que Sodoma e Gomorra não chegou nesse estado de um dia para o outro. Foi todo um processo. E Deus, quando desce para trazer justiça, também não foi de um dia para o outro. Deus permitiu, com certeza avisou, só que o povo simplesmente não observou, como nos nossos dias, a Bíblia está dizendo, e virá o fim, será assim, assim, assim. O que acontece? As pessoas não acreditam, porque não querem abandonar
a sua vida de pecado, que acha que é a melhor vida para viver. E Deus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, mas não só na nova terra, é aqui também ainda. Exato. Né? Outra coisa interessante, que estamos encerrando aqui, nessa história lá dos anjos conversarem com Ló e tudo mais, Ló botou eles para dentro, fechou as portas e os homens queriam invadir, queriam arrebentar a porta, os anjos cega eles ficam tateando, passam a noite tateando, nesse intervalo aí, da cegueira deles até o dia amanhecer, os anjos estão conversando com Ló. Bora, Ló. E Ló, vamos embora, Ló, a cidade vai ser destruída, fale, chame os seus genros, apesar das filhas não serem casadas ainda não coabitarem ainda não conviverem, melhor dizendo, com os homens lá, que elas tinham casado, mas elas já estavam, todas as duas já comprometidas. Eles foram lá, conversou com os genros, ou os futuros genros, ele disse, você está doido, Ló, tá? Então ele voltou para casa, e aí o anjo dizendo, olha, Ló, vamos embora, Ló. E aí ele, não, senhor, vamos ajeitar aqui uma coisa, vamos embora, Ló. E Ló, não, mas eu tenho que ajeitar mais uma coisa. E aí, eu me pergunto se isso, às vezes, não tem acontecido com a gente. Deus está dizendo assim, ó, te prepara, vigiai e orai. Mas a gente fica ainda intestido com alguma coisa, né? Fica ajeitando uma coisa. Não, eu tenho que ajeitar isso, eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar ainda uma casa, eu tenho que comprar o carro, eu tenho que ajeitar o carro, eu tenho que fazer isso. E Deus está dizendo, olha, é hora de vigiar e orar. É hora de vigiar e orar. E os anjos estavam conversando com Ló e dizendo para ele sair. Os anjos queriam que Ló saísse de livre e espontânea vontade, né? Quer dizer, entre aspas, né? Porque ele não queria sair, mas queria que ele saísse com as suas próprias pernas. Mas eu queria que vocês lessem aqui o capítulo 19, verso 17. Havendo-se levantado, 19, verso 27. Havendo-os levado para fora, disse um deles, levanta-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em todas as campinas, foge para o monte, para que não pereça. Aí o que foi que Jó disse? Parece que o anjo pega ele pelo braço. Rapaz, vamos embora. O 16 fala, pegou pela mão, estava demorando demais. Isso, o verso 16, né? Como, porém, se demorava, olha aí, viu? Como, porém, se demorava, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Aí o verso 19, que o verso 18. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Ainda vai questionar. Indivíduo ruim. Aí ele diz, então muitas vezes a gente diz, não, assim não, Senhor. O anjo fala, só vai para aquela montanha. Não, Senhor, eu quero ir para aquela cidadezinha ali. Aí ele acaba concordando, vá para ela. Mas né? sai. Sai logo daqui, porque o juízo vai acontecer. Né? Sai logo daqui. E quantas vezes a gente está na zona de perigo mesmo, né? Na situação de perigo, e a gente está dizendo, Deus está tirando a gente está dizendo, Senhor, mas desse jeito não, de outro jeito fica melhor. Sempre o humano é que querendo conduzir. Né? Nós não estamos querendo sair da nossa zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. É tão bom. Essa poltrona aqui é tão boa. Gostosa, né? E aí, Edmilson, está na hora de encerrar a lição, mas Tá mesmo. tão boa aqui. Isso é uma observação. A gente vê nessa história o desejo de Deus na salvação de uma família. A gente viu algumas semanas anteriores que Deus desejava, claro que desejava salvar evitar o mal para aquela sociedade, como assim ele queria também na época de Noé. Mas veja que, de forma um pouco parecida, né, o povo rejeita, e no momento de Noé, somente Noé e sua família se salvam. Aí, até mesmo parte da família acaba se perdendo. Então, assim, a gente tem a tendência a achar que a família de Noé foi automaticamente salva por Noé ter aceitado. Mas nessa comparação você vê que a família de Noé também foi fiel a Deus.
foi fiel ao chamado de Deus, e foi obediente àquilo que Deus havia ordenado. Nesse ponto, né, você vê que depois a mulher lembra-se das coisas que estava deixando para trás e acaba virando ali uma fonte de sal eterna ali, né? Então, assim, o que eu quero trazer para esse momento dos nossos dias, às vezes até mesmo pessoas próximas de nós correm o risco de não serem salvas. E às vezes a gente pode correr o risco de não ser salvo por se apegar nesse ponto. A gente tem que lembrar, eu gosto sempre de falar isso, a salvação é individual, ela é conquistada em equipe, mas ela é individual. Então, pode ser que a nossa influência ajude os outros a se salvarem, mas a decisão sempre vai ser a da esposa, é a decisão dela, dos filhos, é a decisão deles, dos parentes mais próximos, enfim. Nós devemos influenciar para eles serem salvos, mas contar com que a escolha é individual. Né? E o que eu acho interessante é que Ló chega em Sodoma riquíssimo, né? Ele chegou em Sodoma, ele se separou de Abraão porque tinha muita coisa para cuidar. E não tinha mais como conviver os dois juntos. Lá para a planície, depois chega em Sodoma. Ele chegou riquíssimo e ele saiu arrastado, malmente com a trouxinha. Então, a gente tem que ter cuidado. Ainda perdeu a esposa e as filhas estavam contaminadas com a cultura de Sodoma e Gomorra. E a gente vê o nascimento dos descendentes começam com aquele ato de incesto que as filhas praticam com o pai. Então, gente, a gente tem que ter cuidado que nem sempre o lugar onde a gente coloca a nossa família, onde a gente planta o nosso coração, é um lugar seguro. E a gente precisa observar disso, porque Ló, de certa forma, Ló terminou seus descendentes ali, apesar de terem nascido esses filhos dessas filhas, mas foram nações complicadíssimas, né? E de certa os forma, moabitas e os amonitas, né? E os amonitas. Então, assim, a gente tem que pensar que nós, como liderança de nossa casa, né, como Ló, como Abraão, como Sara, nós também podemos definir uma herança transgeracional para os nossos filhos. E a gente pode quebrar em nós isso, ou a gente pode perpetuar. Então, a importância da gente deixar esse controle nas mãos de Deus, e cabe a nós fazer as escolhas coerentes com a palavra do Senhor. Né? Porque tudo vem a partir das escolhas que nós fazemos. E uma das escolhas é clamar pelo Espírito Santo em nossa casa, em nossa igreja. Eu queria encerrar aqui fazendo um apelo, né? Assim como os anjos tiraram Ló, a força, né? E ele não gostou. Então, muitas vezes, Deus ele vai, por amor a nós mesmos, ele vai forçar algumas coisas, não no sentido de obrigar, mas vai dar tipo um empurrãozinho, né? Direcionamento. E esse direcionamento, às vezes, pode doer em nós, né? Mas que nós possamos aceitar o direcionamento de Deus e saber de que quando Deus pede, Deus faz alguma coisa, é para o nosso bem. Então, meu apelo nessa Com certeza. Sempre a escolha de Deus será o melhor, porque a Bíblia fala, né? Nós podemos fazer planos, mas os planos de Deus sempre serão melhores do que o nosso. Amém. Amém. Isso é verdade, isso é verdade. Vamos orar, irmão? Senhor? Eterno Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui, recapitulando, Senhor Deus, as Tuas mensagens para a Tua igreja e para cada um de nós individualmente. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus pedimos. Amém. Senhor.